O imediatismo da fé. Posso comparar a uma aspirina, que é um remédio em forma de comprimido, com uma dose considerável de substâncias medicinais desenvolvidas em laboratório, com a finalidade de agir rapidamente na eliminação de alguns sintomas mais comuns, tais como dores de cabeça, febre ou dores musculares. Observo que é desta forma que o Evangelho tem sido anunciado em muitos lugares, como um meio rápido de aliviar e resolver os problemas cotidianos da vida. E para tal, é necessário fazer campanhas de oração, frequentar assiduamente uma instituição religiosa e, claro, contribuir generosamente para os líderes religiosos das instituições, porque é por meio deles que vem a palavra profética, para que os milagres aconteçam na vida das pessoas. É assim que se desenvolve o comércio da fé, baseado no imediatismo das pessoas em resolver os seus problemas e a sua dependência, que é gerada na fé de terceiros. Com isso, eu faço algumas considerações, pois o Evangelho de Cristo, ele veio redimir o homem de seus pecados, a fim de reconciliar a humanidade com Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz: Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Romanos, capítulo 5, versículo 10: Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Assim, nos livrando da culpa do pecado, da sentença do pecado, que é a morte. Para que possamos então, livremente, ter comunhão com Deus. Sim, é possível ter comunhão com Deus. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 16 ao 23, diz assim: E esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais sacrifício, não há mais ablução, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo seu véu, isto é, pela sua carne, pela sua morte na cruz. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um coração verdadeiro e com inteira certeza de fé, e tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos a confissão da nossa esperança,
porque fiel é Deus que nos prometeu. Após essa redenção, o perdão dos pecados, após Deus nos reconciliar com Ele através de Cristo, nós iniciamos um processo nessa terra, que é o processo de regeneração, o processo de santificação, onde nós aprendemos como nos tornar discípulos de Cristo. Porque esse foi um mandamento do Senhor antes da ascensão aos céus. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E dizia Jesus, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Após sermos livres da culpa do pecado, entramos neste processo de santificação, de regeneração, onde recebemos a presença do Espírito Santo dentro de nós, pois ele nos ajuda em nossa caminhada nesta terra, para que não andemos segundo as obras da carne, e sim andemos segundo os frutos do Espírito Santo. A saber, as obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. O Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia, para que não venhamos andar nessas obras, nas obras da carne, mas venhamos a viver o fruto do Espírito Santo, a saber, como está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam as obras da carne, junto com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também no Espírito, nos frutos do Espírito Santo. É desta forma que nos tornamos discípulos de Jesus Cristo nessa terra, na esperança de estarmos com Ele aonde Ele está agora. Pois o próprio Cristo disse em João capítulo 14, versículo 2 ao 6, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for
e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mesmo vós sabeis onde vou e conheceis o caminho. Então Tomé perguntou para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E Jesus responde a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a esperança com que caminhamos nesta terra, de estar onde Cristo está agora, na morada celestial. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, filhos de Deus, assim nós temos a certeza do cuidado de Deus para a nossa vida, não nos preocupando com o dia de amanhã, porque Deus, nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós. Como escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir, ou pelo que haveis de beber. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, que não cegam, que não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Você não tem muito mais valor do que as aves dos céus? Continuando no versículo 30 ao 34. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança no forno, não vos vestirá ainda mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios, os incrédulos procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que as necessita de todas essas coisas. Portanto, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Este é o cuidado de Deus por aqueles que são seus discípulos. Este é o cuidado de Deus por aqueles que são chamados de filhos de Deus. Este é o cuidado de Deus por aqueles que receberam a reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo. O único imediatismo que nós vemos nos relatos do Novo Testamento é um só, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O único imediatismo nos relatos do Novo Testamento é de que se hoje você ouvir a voz de Deus, arrependa-se e se achegue com Deus e se reconcilie com Ele. Concluo dizendo, não aceite nada a menos do que se tornar
um discípulo de Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sendo cuidado, protegido pelo Deus Pai, aguardando a morada celestial. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Um forte abraço.